gente, novo ensino médio e agora, aspectos essenciais sobre a reforma e a BNCC. Então, antes de começar a falar dessa parte do médio, e a ideia é que seja mais uma conversa, então vocês, por favor, perguntem, coloquem, façam uma discussão aberta para a gente ver também quais são as angústias, quais são as necessidades de vocês. Então, antes de começar a falar especificamente disso, queria fazer uma atividade com vocês que é o que a gente chama de aperte o play. Então, para apertar o play e começar essa discussão, eu trouxe algumas notícias que nós temos ouvido circular por aí, principalmente do final do ano passado, começo desse ano, né? Para a gente ver um pouco do que tem se falado sobre a questão do médio e um pouco das coisas que chegam talvez até com um pouco de angústia para a gente como trabalhar. Então, uma das primeiras notícias que nós tivemos por aí foram essas duas aqui. Então, a primeira, quando foi homologadas as diretrizes curriculares do ensino médio ao final ali de 2018, esse é um documento fundamental para todas as escolas acessarem, né? Elas são ali de novembro, 21 de novembro de 2018, que é o documento que de fato deu o start da reforma do ensino médio, né? Ou seja, quando realmente se consolidou as principais mudanças. E a outra que já foi um dos desdobramentos desse documento foi esse aqui. MEC homologa diretrizes que permitem 30% do ensino médio à distância. Puxa, isso já deu aquele primeiro baque. Ensino médio à distância, e agora? Né? Essa foi uma notícia importante. Por quê? Quando nós tivemos a medida provisória do ensino médio, lá em 2016, e depois a homologação em 2017, ele falava da possibilidade do ensino médio à distância, mais um detalhe, não dizia o quanto. Quando eu não digo quanto, pode ser tudo e pode ser nada. Então essa notícia, embora muita gente tenha se chocado, nossa, agora pode ser 30%. Na verdade ela falou, agora pode ser até 30%. E até 30% quando a gente pensa no ensino médio regular, né? Então, por exemplo, seria até 30% para o ensino médio noturno. No diurno é até 20%. E 80% para jovens e adultos. Mas se a gente for pensar na necessidade específica dos jovens e adultos, é outro tipo de formação em que faz até mais sentido, em algumas circunstâncias, você conseguir casar os horários das pessoas de trabalho com o período de conclusão do médio. Então essa notícia ela foi importante em que sentido? De a gente estabelecer um limite do quanto pode se trabalhar com esse ensino à distância. E esse ensino à distância, ele não é totalmente à distância. Ele precisa ter um projeto pedagógico da escola para que isso seja incorporado. Então, por exemplo, não poderia pegar um exemplo genérico, não poderia falar da seguinte forma, a disciplina de arte vai ser à distância. Não pode. Você pode ter partes da disciplina que poderiam ser trabalhadas assim, partes do componente, mas precisa de um projeto pedagógico e de um acompanhamento da própria coordenação da escola, inclusive para validação de nota. Tá? Então essa notícia é importante porque ela traz um limite. Mas, talvez alguma das notícias que tenham mexido mais tenha sido esta aqui. Né? Porque eu pergunto para vocês, pessoal, aqui quantos trabalham com escolas particulares? Estamos mais ou menos meio a meio. Escolas públicas. Mais particulares que públicas, às vezes. Pergunto para vocês. Essa é até uma coisa curiosa quando a gente coloca. Ensino médio. Vocês acham que é o segmento que a gente... Quando a gente pensa em cada segmento de educação básica, infantil, F1, F2, médio, né? Vocês acham que o segmento que a gente mais discute educação é o médio? Será? Por exemplo, quando um pai chega na educação infantil, ele se preocupa se o filho está lendo, se ele já de repente conhece as letras, se ele está começando a ler bem, se ele aprendeu tal coisa, tal. Quando ele chega no ensino médio, o que o pai me pergunta? Se ele vai passar. Então é um paradoxo que a gente tem. O ensino médio, ele é um segmento um tanto perdido na escala educacional. Enquanto você tem propostas de desenvolvimento do aluno e você discute estratégias mais amplas, por exemplo, em que momento começar a alfabetização,
alfabetização ou letramento, como trabalhar, por exemplo, com a questão da análise científica, como trabalhar, por exemplo, para o aluno desenvolver o senso crítico. No ensino médio, essas discussões elas perdem um pouco de força. Vejam, isso não é uma crítica ao ensino médio como um todo, é uma constatação de como a sociedade vê o ensino médio, que é uma das coisas que impactam, né? E você passa a ter uma outra pressão, que é o seguinte: o aluno do ensino médio, no final, ele tem que entrar na universidade. Então é o segmento em que você menos discute o sentido educacional do ensino médio e mais o objetivo do segmento, que é qual é o objetivo do ensino médio? Que o aluno conclua e ingresse na universidade. E aí o Enem se transformou ao longo de 20 anos, ano passado, se eu não me engano, completou 20 anos de quando começou o Enem, com várias mudanças, mas a verdade é que ele acabou se consolidando como o principal meio de ingresso em qualquer universidade pública e também em particular do país. Então, quando saiu essa notícia aqui, essa foi a que mais mexeu com o pessoal. Porque o médio acabou se tornando um grande balizador a nível nacional para o Enem. Claro, se a gente pega aqui... Pessoal, a maioria aqui é de São Paulo ou não? Temos de vários lugares. O senhor é, professor? Rio. Lá vocês têm a UERJ, que é muito forte ainda também. Né? Assim, eu vejo como vestibular próprio. Então, tem isso. Alguns locais, a gente tem ainda os vestibulares próprios como referência. Mas ainda continua sendo a referência de preparar para um exame externo. E o Enem se tornou o principal balizador. Então, a verdade, ou isso é mais uma opinião do que é a verdade, não posso falar isso agora, né? Estamos muito cedo para isso. Mas assim, uma referência que a gente pode trazer que é sim o Enem, quando a gente tiver mais definido como será o Enem, que nós teremos melhor estruturado como vai ficar as propostas do médio. Né? Porque a gente tem dois caminhos. O primeiro é, e essa mudança aqui foi importante. Por que o Enem passou a dividir a proposta? É que ele futuramente, 21 ou 22, seja dividido em fase geral e específica. Alguém? Perfeito. Porque aí na fase geral, aborda o que vai ser previsto pela BNCC, que acabou de sair do médio também. E a fase específica, onde você vai poder focar um dos itinerários. E a ideia original, quando ela foi lançada, é, por exemplo, da seguinte forma. Digamos que o aluno queira fazer aquele curso que quase ninguém quer fazer, medicina. Na primeira fase, ele faria a prova do Enem, normal, né? A prova base do Enem, do primeiro dia. E no segundo dia, a prova da área de conhecimento específico. Então, se eu penso em medicina, qual que seria a área do conhecimento específico? Ciências da natureza. Então, a primeira prova geral, a segunda específica. E aí o componente de nota seria feito pelos dois. Mas ainda precisa ser estruturado como vai ficar essa prova. Quanto que vão ser a primeira parte das questões? Quantas vão ser as questões na segunda? Vai ser tudo objetivo? Muito provavelmente sim. Não tem braço a nível nacional para você... Bom, vocês trabalham na escola, vocês sabem. Corrigir redação é fácil? É o mais difícil de corrigir. Porque é um processo mais duro. Imagine fazer uma prova dissertativa de nível nacional com trocentas áreas de conhecimento. Não dá, né? Então, o mais provável é que seja objetivo. Mas isso precisa ser definido ainda. Então, o grande balizador para uma mudança efetiva do médio vai ser o Enem e, em conjunto com o Enem, como as universidades, principalmente as universidades públicas, vão reagir aos processos de ingresso. Se dentro da autonomia universitária elas vão continuar seguindo o Enem, as que já seguem, ou se elas voltarão para outros sistemas de seleção. Isso vai ser um dos pontos determinantes. E uma coisa que vocês podem ficar, não sei se é exatamente tranquilos, mas é que neste momento nós ainda não temos condições de delimitar isso, né? O mais provável é que a gente consiga delimitar isso a partir dos próximos anos, tá? Então essas são algumas das coisas que surgiram e cativaram esse processo. Então aqui, gente, a proposta dessa conversa de hoje, já vou adiantar que provavelmente eu não vou conseguir todos esses objetivos, mas se eu chegar em alguns deles já vou ficar feliz. São esses aqui. Primeiro, seguinte, pensar o que é a BNCC e o que é a reforma do ensino médio, porque são duas coisas distintas, o que elas representam, como essas duas coisas se relacionam, pensando aí principalmente o médio, e de que formas elas impactam na educação do país e até o que nós precisamos fazer para nos adequar, né? Então, começando por esses dois aqui. O que é a tal da BNCC? Cri, cri, cri. Obrigado, pessoal.
né? Então a Base Nacional Comum Curricular. Já explica, né? Mas se a gente pensar, pergunta, BNCC, a ideia da BNCC é uma proposta nova? Por que não, prof? Perfeito. Eu não cheguei a tentar voltar mais, mas a gente já pode estabelecer um marco quando a gente começa a falar da necessidade de um currículo comum, a Constituição de 1988. Então, desde o processo de redemocratização, pensando a redemocratização constitucional, que é quando a gente tem a nova Constituição de 88, o Estado já atribui na tarefa da educação básica a proposta de você ter um currículo comum. E desde então, vem se desenvolvendo. Aí a gente tem a LDB, muito bem lembrada pela professora, que continua sendo a legislação mãe, digamos, do ponto de vista educacional. A reforma do ensino médio, ela substitui a LDB? Não, mas ela muda alguns artigos. A lei mãe continua sendo a LDB com as mudanças da reforma do ensino médio. Daí depois a gente tem os PCNs, os DCNs, e aí vai e volta. Daí o PNE, Plano Nacional de Educação, tal. Então, quando a gente pensa assim, 88, vamos pegar o ano passado ali, 2018, são 30 anos falando de BNCC. Só que somente agora, né, de 2014 para cá, se instituiu o Plano Nacional de Educação com a organização da BNCC. Então, uma coisa importante, BNCC, como proposta, é política pública de Estado, não de governo. É uma continuidade do processo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, pensando até o F2, quais as disciplinas, pensando F1 e F2? Porque o infantil teve mudanças maiores também, mas é porque o infantil é um segmento um pouco diferente, que foi se estruturando ao longo do tempo, então é normal nesse sentido. Mas a gente pensar o geral, que era o obrigatório, que era o Fundamental 1 e o Fundamental 2, ou o ensino fundamental como um todo, quais são as disciplinas que a gente tem na BNCC? Quais são os componentes curriculares, que é o nome mais atual? Vocês sabem todos. Quais são as 5 de sempre? Perfeito. Aí nós temos outros que também sempre tem. Educação física, que hoje é arte. E nós temos um que não era obrigatório, mas passou a ser, mas a maioria trabalhava, que é o inglês. Mudou alguma coisa? Entende? Então não teve uma mudança estrutural. Teve uma mudança nos objetivos educacionais, que foi a proposta de trabalhar por competências e habilidades. Isso. Essa é uma mudança mais na forma de encarar o conhecimento do que na estrutura da escola em si. Então, por exemplo, as escolas até o F2 não precisam reorganizar a grade horária para trabalhar. A única exceção é a disciplina de ciências, por causa da questão do química, física e biologia no 9º ano. Mas a verdade é que isso nunca existiu de fato. Porque embora as escolas dividissem, a nota era a nota de ciências, como um todo, né? Agora, a reforma do ensino médio já é uma mudança estrutural. Então, o que aconteceu com a reforma do ensino médio? Não foi a BNCC que mudou o médio. Foi a reforma do ensino médio que mudou a BNCC. Então, com essa proposta de mudança do médio, foi necessário segmentar a BNCC em 2 partes. Por isso que saiu primeiro a BNCC até o Fundamental 2, e depois foi necessário fazer a BNCC do médio. E até por isso a BNCC do médio ela é um tanto indefinida. Por quê? Porque ela foi feita uma mudança na estrutura do médio que impactou a percepção do segmento. Então, para facilitar um pouquinho, quais que são algumas das questões sobre o médio, né? Esse aqui são alguns dos dados que trazem e que o governo em questão da vigor na época usou como embasamento para pensar a estrutura. A gente pode concordar, discordar, e esse processo inclusive é bom, sadio, e a gente precisa fazer para criticar ele e pensar como trabalhar com isso como educadores. Mas algumas das questões. Primeiro, 1,7 milhão de jovens entre 15 e 17 anos estão hoje, ou estavam ali, isso aqui é dados de 2016, se eu não me engano, fora da escola.
E esses dados aqui são importantes. Por que que essas pessoas declararam estar fora da escola nos levantamentos? 21,7% não sabia definir exatamente o que. Sabe aquele que diz assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui? É o que a gente pode enquadrar mais ou menos nessa parte. Esses aqui são aqueles que já diziam, o que eu faço aqui não vai me servir. Eu vou trabalhar com alguma outra coisa, eu não vejo o significado do que eu estou estudando aqui. 10,9% é um problema de acesso à escola, da distância, da falta de vaga, etc. E 27,1% a necessidade de trabalho e geração de renda. Então, quando a gente pega esses dois aspectos aqui e soma eles, qual que foi a percepção? A percepção de que o médio não estava fazendo significado para os jovens no sentido do que eles esperavam obter com o estudo. Então, por exemplo, se a gente pensa a realidade do Brasil, para esses 27%, que são aqueles que já estão trabalhando, eles não necessariamente têm a perspectiva de que estudar, ingressar na universidade naquele momento é o caminho para uma carreira melhor. Né? Isso é a percepção deles, não que a gente esteja compartilhando com isso. Qual que foi uma das soluções? O profissional. Então, uma das coisas que ganhou peso no novo ensino médio foi a formação profissional, para atender essa demanda aqui. Né? Do ensino técnico, profissionalizante, etc. Mas também para ver se consegue atrair esses aqui que não vêm significado no ensino médio nesse momento. Né? Então, esses são alguns dos pontos. Outros pontos que entram é a falta de professores, o baixo desempenho nas provas do índice de educação básica, mas também nos índices do PISA, os outros índices internacionais, e até a questão do investimento por aluno e o quanto que é a efetividade desse investimento. Porque se a gente tem essas taxas aqui, ó, a taxa de evasão de 17%, significa que o dinheiro não está sendo bem investido. Então, esses foram os critérios que motivaram ou que foram usados como justificativa na reforma do médio. Não quer dizer necessariamente que a gente concorde ou não. Vendo aqui um pouquinho mais para frente, a gente teve ali algumas questões, né? Então, por exemplo, quando começou a anunciar, esses são alguns dos vídeos institucionais lançados na época, falando um pouquinho de como que seria a proposta do médio. Vou colocar aqui para vocês. Pois é, a gente pega assim. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora. É o que eu amo. E eu, design de games. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o que estudar, de acordo com a sua vocação. É a liberdade que você queria para decidir o seu futuro. Quem conhece o novo ensino médio? Aprova. Acesse o site e saiba mais. Ministério da Educação. Esse é o primeiro, vamos ver o próximo. Eu acho muito engraçado essas propagandas, na verdade. Aí o segundo, por exemplo, é essa aqui. Novo ensino médio. O que vai mudar? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, vamos sentar. É verdade que eu vou poder fazer escolhas no meu currículo? Sim, claro. Mas eu ainda não sei que profissão seguir. Não precisa escolher a profissão agora, apenas a área de conhecimento. E se eu quiser fazer um ensino técnico? Aí basta escolher uma das formações técnicas oferecidas pela sua escola. Novo ensino médio, aprovado por 72% Parece fácil, gente. Fácil, não sei qual que é a dificuldade. Então aqui... Pois é, aí aqui é aquela questão da expectativa e realidade. Por que teve esses índices de aprovação tão grandes? Poxa, chega para o aluno e fala assim, e aí, você gostaria de fazer tal coisa? Ah, gostaria. Puxa, legal, né? Segue para frente. Aí vem o problema, o como. Então, a dificuldade que a gente teve também no ensino médio é, como perspectiva, ele é muito aberto. Né? Então, a grande dificuldade que a gente enfrenta nesse momento é como operacionalizar essas questões. Então, para a gente ver um pouquinho de forma mais prática, vamos fazer um comparativo. Então, essa resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, é as diretrizes curriculares do novo ensino médio, que é o documento que eu aconselho que todos vocês, se possível, levem para discussão, inclusive nas escolas, porque é onde a gente tem as mudanças estruturais. Né? É onde ele pontua os aspectos de forma mais detalhada a partir da reforma. Então, a partir desse documento, a gente organizou aqui um comparativo. Vamos pensar assim, como é que era e como deverá ser, pensando do ponto de vista de estrutura. Então, aqui, o primeiro comparativo que a gente tem é assim. Então, o ensino médio, como é que era e como que ele passa a ser. Primeiro ponto,
carga horária. Então, na proposta do médio, anteriormente, a definição é que fosse um mínimo de 800 horas em 200 dias letivos por ano. A proposta agora é que ele deverá ser progressivamente ampliado até 1.000 horas em até 5 anos, 2022. Mas daí a gente olha que 2022 já? Sim, porque quando a lei saiu foi 2017, né? Agora, pessoal das escolas particulares aqui, alguém aqui não tem 1.000 horas? Então vejam que a gente tem as brechas, porque a maioria das escolas particulares do Brasil hoje já trabalha com 1.000 horas. Então esse é um aspecto que vai afetar muito mais as escolas públicas. Então essa primeira necessidade de adequação será uma adequação que afetará mais as escolas públicas. O segundo ponto, que é esse aqui, ele prevê a ampliação para até 1.400 horas. Mas são 1.000 que seria a proposta já do ensino integral. Mas é importante, ele não estabelece prazo. Então ele não fala, por exemplo, aqui ele fala 1.000 horas até 2022. Mas ele... diga. Então, quando ele diz 1.000 horas contando o que o aluno pode escolher e não, ou 1.000 horas só do que o aluno escolheu? 1.000 horas totais, o mínimo. 1.000 horas carga horária ano. Então era 800 ano. Então, aí o aluno que ele vai decidir uma área específica. Aham. Então, na prática ele não vai ter 1.000 horas. É isso? Porque eu vou oferecer 1.000 horas. Aí vai depender da estratégia da escola. Mas a gente vai chegar nesse ponto. Vamos chegar ali, que é a parte dos itinerários. Essas 1.000 horas seria tanto da parte comum, que é a BNCC, quanto da diversificada. Mas a escola pode ver estratégias diferentes de oferecer isso. Por exemplo, se a escola quiser, no primeiro ano, trabalhar 1.000 horas de comum, ela pode? Pode. Ela pode, de repente, definir que o aluno escolhe o itinerário a partir do segundo. Aí faz essa divisão, né? Isso ele está pensando na carga horária mínima. Só que a questão é que daí tem que atentar. Se for fazer o processo total, a gente vai ter pelo menos 3.000 horas totais. Aí tem que ver só como distribuir isso nos 3 anos, né? Mas se vai oferecer tudo no primeiro, ou por exemplo, se vai oferecer o itinerário a partir do segundo, do terceiro, ou desde o primeiro, aí é uma decisão da própria instituição de ensino, né? Já as 1.400 horas, isso não é amarrado. É uma das partes que ele flexibiliza. E a gente vai chegar no porquê disso também. E entra muitas escolas particulares nesse sentido, essa flexibilização. O segundo ponto aqui, ainda pensando em carga horária, aí é a questão das horas totais, que foi isso que o senhor comentou agora. Então, em horas totais, pensando os 3 anos, ele não me trazia uma carga horária total para os 3 anos, ele trazia só os 800, que vão somar lá 2.400 horas. Aqui, vocês podem ver que são as que ele amplia um pouquinho, então ele diz que podem ser até 1.800 horas, ali pelo menos 1.800 horas totais para a parte comum, aí dividida nos 3 anos, e 1.200 para o itinerário formativo. Como a escola vai dividir, aí é a critério da escola. Por exemplo... Essa distribuição é obrigatória. Se eu quiser fazer 2.500 no comum... Não. 500 no formativo... Não pode. Não pode por quê? Porque pode fazer o inverso. Não. Aqui, na verdade, é assim, a proporção é 60-40. A proporção é 60-40. 60% tem que ser o comum, 40% os itinerários. É a mesma proporção que a BNCC traz quando ela fala da parte comum e da diversificada. A questão é que no médio, o comum é BNCC e o diversificado, os itinerários. Só que tem um equívoco, porque as pessoas acham que a BNCC não está tratando de todos os componentes. Ele está tratando, só que ele está tratando dentro das áreas do conhecimento. Então, por exemplo, eu vou deixar de ter física na BNCC? Quando a gente olha as habilidades e as competências, não, porque tem habilidades que você vê que estão lá. A questão é que a escola tem a possibilidade de trabalhar de uma forma diferente, mas se ela quiser manter a disciplina de física, ela pode, desde que ela contemple aquilo que está sendo trabalhado,
né? Então existe essa possibilidade. E existe a possibilidade, professora, não sei se seria mais ou menos nesse sentido, a professora pode trabalhar com itinerário integrado. É uma possibilidade de você manter as divisões que a gente tem hoje do ponto de vista dos componentes e incluir os conhecimentos como itinerário formativo. Então, por exemplo, a professora pode oferecer um itinerário integrado em que você tem as áreas do conhecimento e fazer esse trabalho ao longo dos 3 anos, né? Sem necessariamente dizer isto é exclusivamente BNCC e isto é exclusivamente itinerário, desde que fique claro que o trabalho é integrado. Por exemplo, você tem outra possibilidade. Vou dar alguns exemplos. Teve alguns cursinhos que estão estudando ofertar, por exemplo, a minha especialidade aqui no cursinho, pensando lá na 3ª série de ensino médio, com preparação do vestibular, é matemática, exatas, digamos, a parte de matemática e ciências da natureza. E aí tem cursinhos pensando em oferecer matemática e ciências da natureza em parceria com outras escolas. Porque isso é uma possibilidade que a reforma abre, de você fazer uma parte, de ter parcerias entre as instituições para complementar a carga horária. Então, por exemplo, uma coisa poderia fazer, por exemplo, o BNCC num lugar e o formativo em outro. Poderia também. Essa é uma brecha, particularmente visível para o profissionalizante. Então, a possibilidade de, por exemplo, eu gostaria de oferecer um curso de enfermagem. Mas isso, você não tem o laboratório, não tem a formação, mas tem, de repente, um outro curso técnico. Há a possibilidade da escola fazer a parceria e aproveitar no sistema de créditos, né? Essa é uma das possibilidades que ele abre. Então, a escola pode oferecer por conta, mas pode oferecer em parceria com outras instituições de ensino também, tá? Seguindo aqui, currículo. Aqui a gente já tem. Então, não existia um currículo básico mínimo. O que acabava determinando o que era? Os vestibulares e depois a matriz curricular do Enem. Era aquela coisa, perguntar, vocês preparam para esse vestibular? Tanto que às vezes a gente vê. Você leva, por exemplo, a gente trabalha com a parte de produção de material didático, a gente vê que em alguns lugares o pessoal fala, mas vocês trabalham esse conteúdo aqui? Mas aqui não cobra. Daí no outro lugar, não, mas aqui como que não tem esse conteúdo? Esse conteúdo cai na prova todo ano, né? Vou dar um exemplo, é o caso da FUVEST aqui em São Paulo. Tem uma presença forte de literatura portuguesa que nem sempre aparece em outros lugares, né? Por quê? Porque você não tinha um conteúdo mínimo. E esse era um problema. Porque como o médio era um segmento perdido de preparação para vestibular, o que acabava determinando mais o que as escolas trabalhavam no médio era o que os principais vestibulares cobravam. E não necessariamente um currículo do médio. Então, a ideia de ter a BNCC para ter esse currículo mínimo é que você consiga estabelecer um padrão mínimo de trabalho. Porém, ele ainda é muito amplo. E esse é uma das questões que precisa ser melhor trabalhada. Porque ele traz os objetivos no sentido de competências e habilidades, inclusive não divide por ano, ele traz objetivos do 1º ao 3º ano. Por que ele faz isso? Porque como a ideia é flexibilizar, se você coloca objetivos do 1º, objetivos do 2º, objetivos do 3º, na verdade você fecha. Você fala, aqui você tem que trabalhar isso. Então ele deixa um pouco mais amplo. E os itinerários formativos, que é a parte diversificada que vão ser ofertados pela instituição de ensino ou em parceria com outras instituições de ensino. Já falando sobre isso, nós temos a questão das disciplinas obrigatórias ou dos componentes curriculares obrigatórios. Como é que funcionava antes? Basicamente, a gente tinha um grande conjunto de até 13 disciplinas, com uma outra variação, que eram trabalhadas em 3 anos. Então, matemática, português, literatura, produção de texto, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia e por aí vai. Arte, tudo isso. Mas tinha as caixinhas meio fechadas. Agora, nós tivemos uma mudança, inclusive com a política de governo. Então, como disciplinas obrigatórias, componentes obrigatórios, que todas as escolas, independente de ser públicas ou privadas, terem que oferecer, dentro da BNCC, é língua portuguesa e matemática. Então, essas duas precisa ter todos os anos, independente de que o aluno faça. Ele vai ter que ter aula de português e matemática todos os anos. No 1º, no 2º, no 3º do médio.
E a língua inglesa? A lei da reforma instituiu a língua inglesa como obrigatório desde o Fundamental 2, do 6º ano, o que não era uma prática em todos os estados. Então hoje o inglês é obrigatório desde o F2, mas quando chega no médio, ele não fala que é obrigatório em cada ano do ensino médio. Ele fala que é obrigatório no médio. Pode. Pelo que o médio delimita, existe essa possibilidade. Que ele não fala o inglês é obrigatório nos 3 anos. Ele fala o inglês é obrigatório no médio. Não estabelece uma carga horária definida nesse sentido. Ele traz somente que ele é obrigatório no médio. Então assim, disciplinas, componentes obrigatórios nos 3 anos. Português e matemática. Língua inglesa, obrigatória no ensino médio. Não. Isso. Isso. Desde que, assim, aí o que vai acontecer? Esse português e essa matemática já vão ocupar aquela carga horária que a gente viu aqui, ó, dentro das 1.800 horas, como obrigatórios. E um curso profissionalizante, ele precisa ter português e matemática? Não. Por quê? Porque ele entra como itinerário formativo. Agora, as instituições de ensino que trabalham a BNCC precisam ter os componentes de português e matemática obrigatoriamente nos 3 anos. Então, quando a gente pensa assim, das 13 disciplinas, essas 2 precisam ser trabalhadas todos os anos. Por quê? Porque quando a gente pegou os índices de educação, foram os pontos onde, pegando PISA, as avaliações, onde o Brasil estava mais defasado, tanto a parte de interpretação de texto, de produção, de análise linguística, a parte de cálculo matemático. Então, isso teve um fortalecimento no médio como uma questão que seria necessário para todos. Então, por isso a delimitação foi de que esses estivessem nos 3 anos. Agora, e as outras disciplinas? As outras disciplinas, aqui a gente entra no seguinte, já falando um pouquinho dos itinerários. Então, antes, não existiam os itinerários e a BNCC, já seguindo um pouco do que se faz no Enem hoje, passou a dividir pelas áreas do conhecimento. Então, esse é um ponto de confusão. As áreas do conhecimento não são trabalhadas pela BNCC? O que vocês acham? Elas são trabalhadas. Só que a proposta é trabalhar de forma integrada. Então, na BNCC eu tenho linguagens e suas tecnologias, tenho matemática e suas tecnologias, tem ciências naturezas e suas tecnologias, tem ciências humanas e sociais aplicadas. A única que não tem na BNCC é a última, que é a formação técnica e profissional. Então, aqui dentro de ciências naturezas e suas tecnologias, vão estar conhecimentos de física, conhecimentos de química, conhecimentos de biologia. Quando a gente pega as habilidades, por exemplo, os professores especialistas conseguem ver, essa habilidade é uma habilidade física, essa habilidade é uma habilidade de biologia. Então, eles não estão discriminados como componentes, mas você pode continuar trabalhando com os componentes, tendo as áreas do conhecimento, né? A questão só que é importante a gente trabalhar, e aí é mais uma reavaliação de metodologia e de formato de trabalho do que de oferecimento ou não de disciplina, é a integração. Ou seja, de ter mais propostas interdisciplinares de trabalho, que envolvam esses diferentes conhecimentos. Mas aí é mais do que uma mudança de carga horária ou de estrutura, uma mudança de encaminhamento metodológico na sala de aula, para que isso seja mais integrado, como já é o caso do Enem. Você pega uma questão do Enem, às vezes, aquela questão do Enem, ela pode tratar de um componente só? Pode, mas normalmente ele traz mais de um conhecimento de forma integrada. Então, a ideia é focar também esse trabalho interdisciplinar sem que a escola fosse necessariamente presa a um modelo de disciplina, né? Ou seja, de um componente específico. Mas isso não significa que vocês precisam fazer esse movimento nesse sentido. Vocês podem trabalhar com os componentes, até porque quais são os 2 grandes desafios? Além da adequação da legislação, nós temos um problema que eu acho que é mais central, que é a formação de mão de obra qualificada. Os professores não foram formados dentro dessa proposta aqui. Então é um desafio para eles, né? Então esse é um trabalho de formação de longo, não vou dizer de longo prazo, mas pelo menos de médio prazo.
para que se habitue o processo. E eu gosto de pensar até o próprio exemplo do Enem. O Enem não tem aí 20 anos completos, ano passado, mais ou menos isso? Demorou 20 anos para o Enem se estabelecer como ele é hoje. Então, a reforma do médio também vai demorar um tempo para que ela possa alcançar esse processo, porque envolve tanto a formação dos professores quanto dos alunos. E até por isso a gente tem esse prazo de implementação. Então, a gente tem que começar a implantar as propostas do médio a partir do ano que vem. Por quê? Porque isso nos permite trabalhar de forma gradual, né? O aluno que... seria muito complicado se o aluno que está agora no ensino médio tivesse ano que vem fazer uma organização diferente. Agora, o aluno que está saindo agora do F2 tem a possibilidade de começar o médio no novo formato e fazer o ciclo inteiro. Até por isso a mudança do Enem não é desse ano para o ano que vem. Senão pegava o pessoal no meio do caminho, né? Então uma tranquilidade que vocês podem ter nesse sentido é que a ideia é que ele seja mais gradual. Por favor, professor. Então, você disse que, por exemplo, ciência de natureza vai existir isso, parte pela BNCC, parte pelo itinerário. Aham. Mas, na prática, como é que é isso? O que é a parte da BNCC? Como é que ele amarra pela BNCC? Tem tópicos específicos que são obrigatórios daquela disciplina? Como é que está dentro da BNCC? A BNCC, ele traz as competências e as habilidades. Ele não traz os objetos do conhecimento, que são os conteúdos. Se a gente for pensar assim, ele não vai me dizer, eu preciso estudar citologia em tal ano. Ele não vai me falar isso, por exemplo. Ou ele não vai me falar, eu preciso estudar Revolução Francesa em tal ano. Ele não vai dizer isso. Mas ele vai dizer assim, por exemplo, que o aluno tem que ser capaz de analisar as mudanças do Brasil contemporâneo pensando nos movimentos dos últimos 30 anos. Então assim, a ideia é estimular mais o formato do pensamento em si e a estrutura relacionada às áreas do conhecimento do que o conteúdo, que é um dos problemas do nosso ensino hoje. Vou pegar um exemplo básico. Vou pegar aqui, já que estamos falando de história. Quando o aluno faz lá o F2, ele começa lá no 6º ano, ele começa história antiga, melhor, pré-história, história antiga, Idade Média, medieval, mundo contemporâneo. Em média, com 3 aulas por semana durante 4 anos. Quando ele chega na primeira série do ensino médio, por onde que ele começa? Mesma coisa. Para fazer em 3 anos, que normalmente são 2, com uma aula a menos por semana, com a perspectiva de que vai aprofundar o conteúdo. Sendo que ele vai repassar pelos mesmos conteúdos. E aí ele chega na universidade, ele vai começar algum curso que precisa de conhecimento de história, dele tem lá, Introdução à História do Brasil 2, porque teoricamente ele já teve o conteúdo. Então a ideia do ensino médio não é que ele revisite os conteúdos, mas que ele aprofunde o trabalho com os conceitos. Por isso ele não delimita o objeto do conhecimento. Mas ele tem que ser capaz, por exemplo, de pegar um texto do Enem e fazer a interpretação histórica desse texto sem que isso seja preso aos fatos. Entende? Essa é a proposta. Então, quem vai avaliar que a escola, pelo plano da escola, que ela está conseguindo atingir isso mesmo? Aí entra as secretarias estaduais de educação que vão ter que aprovar. Então continua sendo, porque esse é um ponto importante. Independente da escola ser pública ou privada, ela faz parte de um sistema de ensino que é brasileiro, né? Afinal de contas, o que diferencia qualquer escola aqui presente, pública ou privada, que nos permite chamar de escola, colégio ou instituição de ensino escolar, é a chancela que a gente tem dessas aprovações. Senão não seria diferente de um curso livre, né? Então, essa aprovação, que é a parte que ainda está em definição. Então, nós já temos esses documentos que são nacionais e agora a gente precisa ter o movimento das secretarias estaduais, dos conselhos estaduais de educação, em trazer essas orientações de forma mais definida, porque ainda serão eles que terão que fazer essa aprovação das instituições em nível local. Essa parte não existe ainda. Essa parte ainda não, né? Aí assim... É um nível de previsibilidade que eu não vou conseguir trazer nesse momento, professor. Vai fugir um pouco da minha capacidade, sendo bem sincero. Mas é exatamente isso, porque se a gente for pensar bem, esse documento lá, aqueles que a gente trouxe, 2018 e a BNCC, eles saíram em novembro e dezembro, no momento que a gente teve uma mudança de governo. E, obviamente, tivemos uma reestruturação dessas partes do ponto de vista político. Então, ainda está numa fase de discussão,
nesse sentido. Por isso, qual que é a tendência, ou uma das tendências desse momento assim, mais evidente? É que primeiro se comece a adequação dentro da estrutura que já existe, pensando o trabalho com as habilidades da BNCC, sem necessariamente mudar tanto nesse primeiro momento a questão dos conteúdos. Por quê? Porque nós não estamos prontos para determinar quais conteúdos serão ou não serão mais cobrados. Isso levará mais tempo. Então, por exemplo, o foco talvez seja trabalhar mais na questão da integração dos conhecimentos em atividades interdisciplinares, em outras propostas, do que necessariamente, por exemplo, uma reestruturação imediata das grades curriculares, né? Digamos assim, jogar talvez um pouco mais seguro, porque nós não temos insumos, e quando eu digo nós não temos, eu digo a nível Brasil. Nós não temos insumos suficientes para dizer e falar assim, não, é exatamente isso que vai acontecer. Porque essas mudanças ainda estão em fase de andamento, né? Então ainda estão em processo de estruturação. Então o mais seguro, talvez, nesse sentido trabalhar dentro da estrutura e perceber o que dentro das competências e habilidades presentes pelo médio, a gente já consegue trabalhar com o que nós temos hoje, né? Esse é o caminho talvez mais seguro nesse sentido. Isso. Linguagem, a pessoa vai ter que formar em linguagem. Isso. Tecnologia. Isso. Ciência da natureza. Até por isso que o senhor trouxe é bem importante, porque a gente tem uma outra coisa de definição que é fundamental, que é formação de professor. Porque o que acontece hoje, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida hoje que aqui acho que a maioria são, se não estão hoje na sala de aula, em algum momento já tiveram, né? Que é o normal, muitos devem estar ainda. E eu não tenho dúvidas, assim como eu também, que, por exemplo, quando eu tive a minha formação na universidade e tal, puxa, eu tive uma formação, de repente, numa área de conhecimento, uma área específica. Então, eu não tenho dúvidas que os professores têm conhecimentos técnicos das suas áreas. Mas se eu perguntar para vocês aqui, sejam honestos, quais de vocês saíram professores formados da universidade? Não, formados assim, isso, essa também eu ouço sempre, professor, tem sempre alguém que me responde isso, que o magistério formou, né? Mas a gente pensa assim, puxa, o professor fez matemática, aí ele foi trabalhar na primeira série do ensino médio, ele já sabia o que ele tinha que trabalhar, será? Ele saiu formado como professor? Porque nós temos uma formação que é voltada muito ao conhecimento técnico da disciplina, não à prática docente. A ideia é que seja formada também a base de formação docente, que é o mínimo que o professor precisa trabalhar um pouco para conseguir operacionalizar isso. Isso ainda é um movimento em construção. Isso sim traria uma substância maior no sentido de orientação do que o professor poderia trabalhar, que é o ponto. Hoje os professores ainda não estão prontos para isso. Eles não tiveram essa formação, então tem um tempo de adequação. Vou tentar acelerar um pouquinho para ver se a gente fecha essa parte, gente. Sobre os itinerários formativos, que foi uma coisa que o senhor perguntou, nós temos aqui a questão dos eixos estruturantes. Então, a ideia é que os itinerários possam estimular como práticas inovadoras, diferenciadas sobre esses 4 aspectos. Eles podem focar em um desses aspectos ou podem focar em todos os 4. Então, por exemplo, a investigação científica, laboratórios, oficinas, projetos integrados, né? Processos criativos. Por exemplo, desenvolvimento de produtos, de artes, de forma de comunicação inovadora, trabalho com mídias sociais, trabalho com recursos tecnológicos. Aí aqui, mediação e intervenção sociocultural. E um ponto que está em voga, muito presente, particularmente... Por favor, Pedro. Muito obrigado. Particularmente presente aqui, que é a questão do empreendedorismo, onde é óbvio que vai dialogar mais com a parte da formação técnica e profissional, né? Então esses são alguns dos pontos que são tratados como eixos. Existem em elaboração algumas habilidades previstas, mas elas são genéricas. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que nós não temos uma experiência prática no Brasil que nos possibilite pensar exatamente como isso. É um processo em elaboração, né? Mas a ideia é você conseguir trabalhar com isso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente pensa ali, mediação e intervenção sociocultural. A gente pode ter aqui, por exemplo,
algumas escolas têm isso até como práticas paralelas ou projetos interdisciplinares. Por exemplo, a construção como se fosse de um mini conselho da ONU, para discutir problemas sociais, com a elaboração de um projeto, elaboração de sugestões, pesquisa sobre os problemas reais, levantamento de dados, argumentação e sustentação. Isso pode ser organizado na forma de itinerário formativo, onde você trabalha o quê? Ciências humanas e sociais aplicadas. Você pode pegar um problema como, por exemplo, o problema vamos pensar assim, desigualdade social em determinadas regiões devido à questão da seca. Pode ser um tema levantado para que seja feita uma intervenção de pesquisa, de dados, de levantamento de questões, que pode levar, por exemplo, uma perspectiva de empreendedorismo. Por exemplo, que iniciativas poderiam e projetos serem desenvolvidos que solucionariam esse problema. São formas de trabalho, mas são possibilidades. Agora, poderia pensar, por exemplo, investigação científica e processos científicos, processos criativos. Poderia elaborar, por exemplo, o desenvolvimento de um aplicativo. Né? Vou dar um exemplo que eu vi lá, eu sou de Curitiba. Lá tem um grupo, uma escola pública estadual, em que um grupo de alunos desenvolveu um aplicativo para ajudar a medir o nível do rio, de um dos rios locais, que transborda e causa enchente. Né? Junto com o professor de ciências, no caso de biologia, de geografia, e esse projeto está sendo até pensado ser utilizado pela Defesa Civil, né? Como parte do trabalho da escola. Mas eles não fizeram isso como itinerário. É um projeto que a escola já tinha, mas pode ser perfeitamente enquadrado aqui. Então, esse é o tipo de possibilidade que ele abre também, mas é uma coisa ainda muito ampla, né? O menos amplo é justamente a formação técnica e profissional, que você já tem processos em andamento nesse sentido. Então a adequação para o técnico profissional vai ser mais fácil, porque você já tem cursos de formação técnica profissional do ensino médio. Por exemplo, técnico de meio ambiente, técnico em enfermagem, cabeamento de redes, processamento de dados. Então você já tem cursos que têm uma estruturação nesse sentido. Então vai ser muito mais fácil para os cursos profissionais se adequarem a isso do que as outras áreas do conhecimento, que não estão habituados a trabalhar dessa forma. Esse é um dos maiores desafios. A saída do profissional talvez seja mais fácil. Né? Aqui, esses 2 pontos importantes. Os estudantes podem cursar mais de um itinerário dentro do seu curso do ensino médio, e os itinerários formativos podem ser feitos de forma concomitante ou sequencial. Por exemplo, até porque isso? Digamos o cara fiz um itinerário só de matemática, mas eu não quero fazer, mas eu quero fazer medicina, já que eu voltei nesse exemplo. Ou pensar, eu quero fazer jornalismo, mas eu fiz matemática no itinerário, como é que eu vou fazer a prova específica? Não tem problema. Complementaria depois com itinerário, por exemplo, de português ou itinerário integrado. Então, para que não fique fechado, por exemplo, fez isso, não pode fazer outra coisa. Isso poderia ser feito, inclusive, após a conclusão do médio, né? Fazer um outro itinerário também, para complementar. Vamos ver aqui. Então, só como é que ficou a estrutura geral, pensando na BNCC. Então, vou passar um pouquinho, vou ver só o do médio. Então, quando a gente chega no médio, a estrutura ficou dessa forma. Então, nós temos as competências gerais. No ensino médio, a divisão pelas áreas do conhecimento, que são aquelas menos o profissionalizante. Nós temos competências por área, matemática e português como componentes obrigatórios e habilidades para cada um dos segmentos. Então, essa foi a mudança maior no caso da BNCC do médio, mas a BNCC trabalhará com todas as áreas do conhecimento, tá? Isso é até uma segurança em que sentido? Porque quando saiu a reforma do médio foi, puxa, não vai mais ter filosofia, não vai mais ter sociologia, não vai mais ter arte, não vai mais ter educação física. Na prática, hoje, eu só preciso ter português e matemática, mas quando a gente olha a BNCC, ele fala lá, por exemplo assim, que o aluno precisa ter conhecimentos sobre a história do Brasil e do mundo. Puxa, como é que eu não vou trabalhar a história com ele? Né? Então ele traz isso previsto. Eu sei que o tempo está apertado, então aqui, o itinerário integrado, que é a opção de manter mais ou menos o que nós temos. Aí aquelas coisas que é um pouco mais difícil. A escola tem a condição de orientar os alunos para a oferta de itinerário, e esse aqui é importante.
O itinerário, a ideia não é que o aluno possa escolher, como dizia a propaganda linda, maravilhosa, mas para escolher precisa ter escolha, né? Se eu não tenho escolha, como é que eu posso fazer? Só que veja que essa escolha também é uma coisa bem flexível. Melhor, não tão flexível assim. Segundo as diretrizes curriculares, aquele documento que eu falei no começo, que saiu em novembro, eu preciso ter mais de um itinerário em cada município, não em cada escola. Então, se a escola quiser oferecer só um itinerário, ela pode? Pode. E pode ser o integrado, que é manter o que ela tem hoje. Entenderam onde está a brecha? Né? Isso, mas aí a responsabilidade é uma responsabilidade que nesse caso é do Estado, porque o Estado que ali assim, a instituição privada não pode ser forçada nesse sentido a oferecer, mas as instituições públicas terão que no município pelo menos oferecer mais do itinerário. Isso tem a ver com duas coisas. Tem a ver com a parte da escolha, mas também tem a ver com a capacidade. Por exemplo, São Paulo, nós estamos na maior capital do país, tanto do ponto de vista financeiro como no número de população. São Paulo com certeza oferecerá a todos os itinerários em algum lugar. Agora, quando eu penso, vou dar um exemplo, uma cidade que eu já visitei, se chama Cururupu, interior do Maranhão. Peguei sei lá quantas horas de balsa, mas sei lá quantas horas de carro. Vai ter condição de oferecer todos? Tem 2 escolas particulares na cidade, tem 2 escolas estaduais. Talvez não tenha. Então, por isso, estabelecer o mínimo de pelo menos 2, para que os alunos nesses espaços talvez mais ermos, mais distantes, que falta uma questão de infraestrutura, embora tenha muita boa vontade, tenha o pessoal que trabalhe, busque, tal, talvez não tenha condição estrutural para oferecer os 5. Né? Então, para a escola particular é uma preocupação menor. Ela não precisa oferecer todos, ela precisa se preocupar em oferecer um, que pode ser o integrado. Concordo com a senhora, professora, mas concordo em partes. Por quê? Porque como a gente não tem ainda estruturado essa parte de itinerário, e aí tem uma questão de mercado. Será que o foco do aluno que faz a universidade... Desculpa, pulei já a questão. Mas que faz a instituição privada, ele ainda não vai ter como foco a aprovação, de repente, no Enem, o ingresso na universidade? Que esse é o ponto determinante. Porque se ele não tiver essa mudança, por exemplo assim, se ele, a ideia do Enem, se você oferece o itinerário integrado, você dá a possibilidade do aluno fazer essa formação e ainda escolher de repente o terceiro como o momento que ele pode focar o que ele quer mais ou o que ele quer menos. Entende? Tem que oferecer os itinerários. Tem que oferecer pelo menos um. Mas se você oferecer o integrado, você oferece todos, menos o profissional. Entende? O itinerário integrado, ele pode ser 2 áreas do conhecimento ou mais. Então, dentro do integrado, você pode oferecer, por exemplo, português e matemática, suas tecnologias, linguagem, suas tecnologias. Mas você pode oferecer também. Isso. Essa que é a brecha. Isso, exatamente. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Pensar em cursos de formação universitária. O cara quer entrar no ITA. O ITA é muito forte na parte de exatas, certo? Então, você pode oferecer o itinerário de matemáticas, sei lá, em conjunto com ciências da natureza, em que você tem física, química. E preparar para essa parte também. Você não precisa oferecer os 5 separados. Entende? Esse que é o ponto. Só que assim, as instituições ao longo do Brasil precisam oferecer essa parte de escolha. O cara pode escolher fazer os 5, mas ele pode escolher fazer um, se tiver no município. Né? Então essa que é, digamos assim, a brecha, o itinerário integrado. É uma possibilidade, por exemplo, da professora que colocou fazer uma leitura um pouco maior do público, que a professora atende, e ver de repente qual itinerário ou qual junção dos itinerários faz mais sentido oferecer para esse público. Essa brecha vai fazer mais sentido aproveitar na terceira série. Seria um caso, né? Isso é uma questão que, aí sendo bem honesto, realmente cada instituição tem que conhecer o público que ela está atendendo, o que faz mais sentido. Se mais faz sentido oferecer isso, por exemplo, numa terceira série de ensino médio, ou se faz sentido oferecer isso, por exemplo, desde o primeiro. Depende também do público que busca, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, por exemplo, escolas que sejam assim muito conceituadas por ter uma formação preparatória para um vestibular de medicina.
né? Ah, não, aqui eu vou colocar... Faz sentido até que, de repente, desde o primeiro já tenha uma parte ali mais pesada de formação da parte de ciência da natureza, de repente, focando uma preparação. Então, isso também envolve um conhecimento do público, que quem vai saber mesmo melhor é a própria instituição, né? Gente, eu sei que o negócio está rendendo, estou feliz, está rendendo, isso é bom, né? Aqui tem a questão também que eles podem mudar, podem aproveitar, podem ter as parcerias que a gente já tinha comentado antes, né? Eu não vou conseguir completar tudo, eu falei que não ia dar, né? E deixa eu só ver mais uma questão aqui, duas questões importantes. Notório saber, vocês devem ter ouvido falar também. Essa é uma parte para vocês ficarem mais tranquilos. Então, antes, somente o pessoal com a formação da docente podia lecionar. Ou seja, o professor que fez física, lecionou física. Isso mudou? Não. Nas áreas do conhecimento, só os professores com formação nas áreas do conhecimento. O notório saber é só no técnico profissional. Vou dar um exemplo. A gente falou, sei lá, vamos fazer um curso de mecânica. Faz sentido que, de repente, uma pessoa que fez um curso profissionalizado de mecânica e tal, que trabalhou a vida inteira desmontando o motor, mostre como desmonta o motor? Agora, faz sentido que ele ensine física? Por isso que o professor de física continua tendo que ser professor de física. Então, nesse sentido, é só para as partes técnicas e profissionais que exige, por exemplo, aquela parte do manejo, aquela parte do conhecimento da profissão em si. Não é para todas as áreas do conhecimento. Tá? As duas últimas questões. Aqui vou passar esse aqui rapidinho. Só esses pontos. Da educação à distância. Como é que era? Era previsto somente para jovens e adultos e no profissionalizante na LDB. Agora, ele é previsto para até 20% da carga horária no médio diurno, de forma complementar, não pode ser total nesse sentido. Eu não posso pegar um componente e colocar ele todo dessa forma, ele pode ser complementar. Até 30% no noturno e até 80% nos jovens e adultos. Então aqui é a possibilidade de usar, por exemplo, plataformas, recursos digitais, videoaulas, que podem complementar o processo, desde que os procedimentos de avaliação também continuem presentes na escola. Não é uma coisa dissociada totalmente à parte, né? E isso também é uma brecha por quê? Pergunto para vocês, pensando na formação integral, as escolas têm condição de oferecer formação em tempo integral hoje? Escola pública? Não tem. Tem sala. Então precisa talvez que tenha uma vazão em outros formatos para você dar conta de uma questão que também é de estrutura. Então isso também é um ponto que não está explícito, mas está presente. Porque a gente não tem estrutura física para pôr todos os alunos do médio hoje no Brasil. E por fim, o querido Enem, que é o que a gente tem determinado hoje. Então o primeiro dia, a ideia é que essa reconfiguração seja ou 21 ou 22, mais provável 22, que seria o aluno que fizer 20, 21, 22, faria o Enem num formato novo. Primeiro dia, a referência com a BNCC, uma prova muito provavelmente que mantenha as similaridades que a gente tem hoje, com as áreas do conhecimento, as perguntas integradas e tal, né? E o segundo dia, aí sim o dia específico, e a ideia que a escolha dos itinerários, e esses itinerários aqui, não envolve o profissional, é só as áreas do conhecimento. Possam ser, daí a ideia é que os cursos superiores, né, das universidades digam quais área do conhecimento é melhor para aquele curso específico que o aluno vai fazer. Similar ao que acontece hoje com algumas universidades que têm primeira e segunda fase. O aluno faz uma primeira fase geral e às vezes faz uma segunda fase específica para... Isso. Isso, para saber o que vai fazer. Então isso é uma prática que em alguns estados ainda é comum, ter uma segunda fase específica. Bom, gente, sei que foi puxado. Agradeço a participação de vocês, as colocações, é sempre muito enriquecedor. E desculpa não ter conseguido fazer tudo um pouquinho mais rápido, né? Ainda faltou aqui alguns slides, mas não tem problema, acho que a gente conseguiu percorrer a parte central.